Olá pessoal, como vai? Tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo sobre a prova do Enseja, especificamente a prova de redação. Linguagens e suas tecnologias, certo? Que geralmente é uma prova muito fácil, mas quando se trata de redação as pessoas têm muita dificuldade. Antes de mais nada, vai deixando por favor aquele like para a gente, para ajudar a crescer o canal. E também inscreva-se para você receber todos os novos vídeos com relação à redação, certo? Nós vamos fazer uma abordagem bastante prática, vou mostrar aqui uma redação. No outro vídeo ficou um pouco grande, a gente fez a redação passo a passo, vamos fazendo junto. Esse eu fiz um vídeo previamente, fiz a redação previamente e vamos mostrar qual foi o processo de produção para vocês. Para o vídeo não ficar muito grande, para a gente não ficar muito maçante, para não demorar muito, não perder tempo, porque tempo está escasso em nossas vidas, não é mesmo? Então vocês precisam principalmente trabalhar a redação, a sua escrita, porque é com certeza a habilidade mais difícil de desenvolver no aluno. Eu, como professor de português, eu sei o quanto é difícil a gente fazer o aluno escrever bem. São vários passos, são várias etapas na sua vida, onde você vai escrevendo, vai lapidando a sua escrita. É lógico que a escrita tem vários fatores, só que nós vamos dar ênfase a alguns fatores aqui, no caso do fator estrutural, certo? Sem mais delongas, a gente vai trabalhar a prova de 2017, a gente já trabalhou a prova de 2018 no outro vídeo. Se você ainda não conferiu esse vídeo, dá uma olhadinha aí nesse canal mesmo, que você vai conferir o vídeo de 2018, a prova de 2018, ok? Nós vamos fazer a prova de 2017, a proposta de redação deles, levando em consideração o passo a passo, certo? Primeiramente, gente, vamos lembrar qual que é a estrutura que nós vamos trabalhar nesse momento. Você precisa organizar os seus parágrafos, certo? Quais são os parágrafos que você vai trabalhar, porque a estrutura é uma parte super importante numa prova. Vou falar para você que se você não escreve bem, errar bastante, mas se você estruturar bem o seu texto, você já consegue muito mais de 50% de aprovação nesse texto, porque a banca corretora dá muita importância mesmo para a estrutura, certo? Então olha só como é que a gente organizou esse texto. Como todos devem organizar, porque é isso aqui que a gente precisa, certo? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer o primeiro parágrafo é a introdução. E a introdução são divididas por três partes, certo? Você vai contextualizar o seu texto, você vai trazer o tema e a tese. Depois eu vou mostrar como é que funciona isso na prática. O que é contextualizar, o que é trazer o tema e qual que é a sua tese. O desenvolvimento, você vai dividir ele em duas partes, o parágrafo, o segundo parágrafo e o terceiro. São dois parágrafos para o desenvolvimento do seu texto. A gente vai falar sobre o panorama, certo? Desse tema que a gente vai trabalhar já já, e apresentar a proposta de intervenção. Gente, toda a prova do Enseja pede para você apresentar propostas de intervenção, porque é essa a intenção deles, que você tenha um protagonismo no seu texto, certo? Você protagonize uma proposta. E o quarto parágrafo é a conclusão, que é o fechamento do seu texto. Você vai fazer um apanhado geral de tudo aquilo que você escreveu e vai fechar fazendo aquele arredondamento no texto, que seria trazer ele para o início, certo? Que nós vamos mostrar também como é que funciona isso na prática. Entendeu? Então vamos começar fazendo a leitura do nosso tema. Aqui é a proposta de redação, é a partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo da sua formação, eles levam em consideração a sua formação, não a sua formação acadêmica, né? Formação enquanto estudante, mas a sua formação enquanto indivíduo, né? Os seus anseios, as suas expectativas com relação ao tema. A sua vida, o que você viveu na sua vida também importa muito. Então, redija o texto dissertativo argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema a questão da adoção de crianças e adolescentes no Brasil. Tema delicado, né, gente? Apresentando propostas de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e se relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. O texto 1 é a adoção, é uma escolha consciente clara, mediante uma decisão legal a partir da qual uma criança ou adolescente
não gerado biologicamente pelo adotante, torna-se irrevogavelmente filho, segundo o Estatuto da Criança e Adolescente, o artigo 48. E pelo Estatuto, é direito da criança permanecer no interior da família biológica, por isso considera a adoção uma medida a ser adotada excepcionalmente. Isso no artigo 19, para assegurar o seu direito constitucional à convivência familiar e comunitária, somente quando o juiz concluir ser impossível a manutenção do menor na família de origem. Então, a adoção não é uma coisa banal. Simplesmente, eu não gosto do meu pai, eu vou morar em outro lugar. Isso não existe. Vamos levar em consideração se aquela família pode sustentar você e, além disso, se ela pode te dar um ambiente seguro, livre de situações vexatórias, de situações de risco, como está ali pregado também no artigo 16 até o 17, 18 do ECA, certo? Então, ele traz aqui agora o texto 2, um gráfico. Primeiramente, o primeiro texto é bem técnico, né, também, falando sobre a questão legal da adoção. Então, você já vai levantando quais são algumas evidências do seu texto. O texto 2 está trazendo aqui uma quantidade, em quantidades, né, um fator quantitativo. Primeiramente, quantos pretendentes existe aqui? 32.343 pretendentes cadastrados. Quantas crianças tem? São 5.604. São crianças que estão para adoção no Brasil. Desses daqui, olha só, meninas são 2.433 e meninos são 3.171. Desses, agora vamos trabalhar a questão racial. Pardos são 2.715, brancos são 1.803, negros são 1.035, indígenas 30 e amarelos 27. São dados de 2017, isso aqui esses números podem ter mudados. Mas agora, para a gente trabalhar o nosso texto, a gente vai ter que trabalhar com esses números aqui de 2017, ok? Isso chama-se uma coerência interna, né? Uma coerência interna no texto. Você vai trabalhar com dados internos. O pretendente do sexo feminino, desses 32.000 pretendentes, 19.000, tanto faz o sexo. Não tem problema não, pode ser menino, pode ser menino. Aí o 10.000, mais de 10.000 só querem menina. E 3.000 só querem menino. Vai ver que uma grande quantidade, maior quantidade, de quando existem a questão da preferência, preferem meninas. Porque meninas é mais fácil de lidar, tecnicamente falando, meninas são mais fáceis de lidar. E só aceitam negras 590. 9.000 pessoas só aceitam brancas. Então, 13.415 pretendentes que aceitam crianças negras. E 22.000 pretendentes que aceitam crianças pardas. Então, desses 32.000, menos da metade aceitam negros, certo? E mais de 60% aceitam crianças pardas. Mas 9.000 só aceitam crianças brancas. Então, esse aqui é um dado importante também que nós vamos trabalhar no texto. E o texto 3 já tem uma questão mais filosófica, né? 5 famílias de diferentes arranjos em comum. O fato de todas apresentarem experiências de adoção em seus núcleos são essas histórias particulares o foco do documentário Entrelaços. Então está falando de entrelaços. Em 15 minutos, o curta-metragem se propõe a reforçar a adoção como uma possibilidade comum e cultural de se construir família, mas sem cair em visões antigas. Em cena, pais e filhos dão seus depoimentos informais e espontâneos, que são intercalados por momentos de intimidade, convivência e afeto das famílias. Há a história de adoção de uma família monoparental, outra de um casal homoafetivo e também há uma história de uma família que já contava com 4 filhos homens, mas o desejo de ter uma filha levou à adoção de uma menina. Outros casos são os de uma família que adotou uma criança da mesma idade do filho sanguíneo. E eu dei um casal que adotou 2 irmãs. Então, está dizendo que existe um documentário falando sobre as adoções. Entendeu? Então, pode ver que ele aborda aqui casais homoafetivo
monoparentais. Para quê? Para quebrar esse paradigma que nós temos, que uma família é feita por papai e mamãe e filhinhos, certo? Então, nós temos que abordar no nosso texto também e aceitar, né, que existem famílias onde apenas uma mãe, com talvez uma mãe que já tenha 2 filhos e quer adotar mais um filho, né? Ou um casal de homoafetivos por 2 homens ou 2 mulheres. São coisas que já estão muito vigentes na nossa sociedade, normal. Meu irmão é adotado, esse é o texto 4, mas não posso e não quero dizer que meu irmão é adotado. Aqui já está a questão do tabu da palavra adotado, né? Se digo assim, se pronuncio essa frase que por muito tempo cuidei de silenciar, reduz o meu irmão a uma condição categórica, a uma atribuição essencial. Meu irmão é algo, e se esse algo é o que tantos tentam enxergar nele, esse algo são as marcas que insistimos em procurar, contra a vontade em seus traços, em seus gestos, em seus atos. Meu irmão é adotado, mas não quero reforçar o estigma que a palavra evoca. O estigma que é a própria palavra convertida em caráter. Você pode ver que são 4 textos totalmente diferentes um do outro, falando sobre o mesmo tema, certo? Então, o primeiro texto é uma questão legal, no que se embasa a adoção, certo? A adoção acontece quando o juiz entende que a família biológica não é mais capaz de abrigar essa criança. O texto 2 traz um panorama geral dos números, dos dados numéricos de pessoas que querem adotar e pessoas a serem adotadas, né? O texto 3 traz, falam sobre as famílias que são formadas, né? Que tipo de família que às vezes que procuram adoção. E o texto 4 é uma questão filosófica, né? Falando sobre um tabu que é que o nome adotado traz para a pessoa, certo? Então vamos agora para o nosso texto. Então a gente fez assim, ó. O parágrafo 1, a introdução, contextualização, tema e tese. Vamos ver como é que a gente fez aqui então. Depois a gente vai tentar lembrar de fazer no final o nosso título, né? Vou colocar um título também interessante. Ganha um pontinho a mais, às vezes se você esquecer, pode ficar tranquilo. Eu esqueci do texto, eu vou reprovar. Não é bem do título, eu vou reprovar. Não é bem assim também. Então, aqui essa parte da contextualização eu fiz assim, ó. Em nosso país, ainda existem milhares de crianças e adolescentes que estão à espera de uma família para fazer parte. Então, isso é a contextualização. Vou contextualizar. Qual que é o contexto? Primeiramente, país. Isso é um contexto. Em que país que eu estou falando? Estou falando do Brasil. Não estou falando de outros países, certo? Então, é a questão da adoção no Brasil. Então, território nacional. Não estou falando também especificamente aqui do nosso estado, do Paraná, ou de qualquer outro estado. Então, nesse texto, vamos falar sobre a adoção de crianças e adolescentes no Brasil, certo? Ó, qual que é o título que eles pediram? Questão da adoção da criança e adolescente. Então, eu vou apresentar aqui, ó. Eu apresentei a contextualização, o tema e a tese. Eu vou falar sobre o tema e sobre essa tese. Então, o tema qual é? Falar sobre a adoção de crianças e adolescentes, né? No Brasil, bem como sobre os tabus que ainda dificultam a vida de alguns meninos e meninas a terem uma família. Quais seriam as alternativas para melhorar essa questão? Vou mudar aqui, né? Então, eu vou tirar aqui a adoção de crianças e adolescentes para a gente não repetir, porque a gente vai lendo o texto, a gente vai vendo que tem repetições, né? Então a gente vai ter que sempre ir lapidando esse texto. Então esse texto aqui a gente pode mexer ainda bastante nele ainda. Então nesse texto vamos falar sobre a adoção no Brasil. Pronto, não preciso falar que é de criança e adolescente, que eu já disse em cima, né? Bem como sobre os tabus que ainda dificultam a vida de alguns meninos e meninas a terem uma família e quais seriam as alternativas para melhorar essa questão. Então, se eu falei aqui que eu vou falar sobre a adoção no Brasil, né? E que também
sobre tabus que dificultam, então tem que falar sobre tudo isso. Tudo que eu anunciei na minha introdução, eu vou ter que trabalhar no meu desenvolvimento, nos 2 parágrafos que a gente colocou ali como desenvolvimento. Então, no primeiro parágrafo, a gente falou que a gente vai falar sobre o panorama e problemas, né? O que eu vou falar sobre falar sobre a adoção? A gente vai fazer um panorama, como aquele texto traz, vai falar um pouco sobre esses números, não precisa falar especificamente, trazer esses números, mas a gente tem que levar em consideração aqueles números para a gente fazer nosso apanhado geral. Então a gente fez assim, ó. Existe um grande número de pretendentes para realizar uma adoção, né? Então tem bastante família, a gente viu lá. Atualmente não podemos pensar mais em famílias tradicionais adotando, pois é cada vez mais comum famílias monoparentais e casais homoafetivos dispostos a fazerem uma adoção, certo? Olha só, tudo que está sendo dito aqui, certo? Né? Sobre os entrelaços do amor, tá? E sobre esse texto aqui também, eu estou contemplando aqui no meu parágrafo. Aí qual que é o porém? A gente sempre tem que colocar um porém, né? Os textos geralmente trazem essa contradição. Você começa falando uma coisa, mas existe sempre um contraponto. Então eu coloquei um ponto. E qual que é o contraponto? Porém, não são todas as crianças que são alvos das intenções dessas famílias. Entenderam? Eu falei que existe bastante gente para adotar, né? Disse que as famílias não são famílias nuclear base, né? Como diz assim, a gente denomina hoje em dia são famílias nuclear base, que são formadas por pai e mãe, né? Filhos e cachorro e tarará. Não são mais assim. Então a gente traz essa questão aqui também no começo, mas porém, tem bastante gente para adotar, tem casais homoafetivos, tem casais monoparentais, porém, não são todas as crianças que são alvos das intenções dessas famílias. Estou trazendo para o nosso problema. Um exemplo são as crianças e adolescentes negros. Entenderam? Então tem bastante, mas ali o texto traz bem claro. Existem bastante crianças negras para serem adotadas, porém, o número de casais que querem crianças negras são apenas menos da metade. Então, menos da metade das famílias dispostas a adotarem aceitariam um negro. Uma grande parte tem preferência por meninas, ou seja, se for negro e menino, terá menos chance de ser adotado. Vocês entenderam? A gente está colocando aqui um problema. Não foi isso que eu prometi aqui, ó? Panoramas e problemas, né? O tema. Aqui eu estou falando sobre a adoção no Brasil, bem como os seus tabus. Então nós vamos trabalhar nesse tema aqui, nessa parte aqui, os tabus, que são tabus. Tabus são preconceitos ou são, muitas vezes, preceitos, são também estereótipos que as pessoas têm formados e que às vezes são dificilmente mutáveis, né? Você não pode simplesmente chegar na pessoa, você não pode mais pensar assim. Ah, tá bom, então amanhã cedo eu vou acordar e vou pensar diferente. Não é. Um tabu geralmente é muito difícil de ser rompido, né? Então a gente falou sobre o problema aqui, que negros são geralmente menos escolhidos pelos casais ou pelas famílias, né? Não vamos falar de casais, mas sim de famílias. E às vezes os meninos também têm menor preferência do que as meninas. Além disso, os que já foram adotados enfrentam estigmas, preconceitos que o perseguem pela vida, gerando desconforto e muitas vezes problemas psicológicos. A gente não pode escorrer demais, né? Então a gente fez um apanhado geral dos problemas que acontecem com as crianças, né, e adolescentes que são adotados, né, ou que estão para adoção. Aí agora a gente falou aqui que a gente, no terceiro parágrafo, a gente vai apresentar uma proposta de intervenção, porque é o que está pedindo também aqui. Vocês viram que eles pedem, ó,
a questão da adoção de crianças e adolescentes no Brasil, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos, é claro, né? Então vamos tentar apresentar essa proposta agora nesse nosso próximo parágrafo. Esse parágrafo aqui, vamos ver como é que ficou. Então, para que o processo de adoção, né? Para que o processo de adoção, vamos ser cursor aqui, no Brasil tenha mais agilidade, teríamos que passar por uma reformulação de conceitos, como questões de cor, gênero e idade. Porque vocês viram que a cor, o gênero... Aqui não está abordando a questão da idade, mas a questão da idade é muito importante também, né? Porque se você sabe das coisas que também não estão no texto. Então, eu sei, por exemplo, que crianças com 2 anos é muito mais fácil de ser adotado do que uma criança com 13, né? Ou com 8, ou com 10. Porque a pessoa, logicamente, que ela, pegando uma criança de 2 anos, ela vai educar ela nos seus moldes, né? Conforme os seus anseios. E às vezes uma criança com a personalidade formada, ela vai ter um pouco mais de dificuldade. Ou não também, né? Porque o ser humano é muito complexo. Então, estamos falando aqui como questões de cor, gênero e idade. Para que isso aconteça, poderíamos criar uma campanha nacional de conscientização. Eu estou apresentando uma proposta, gente. Você que vai estar escrevendo o texto, você é uma pessoa leiga. Você não é assistente social. Você não é antropólogo. Você não é sociólogo. Então, você vai apresentar muitas vezes propostas de senso comum, mas eles querem saber se você tem capacidade de argumentar coerentemente, internamente com o texto. Você não vai dialogar com grandes pensadores. Você vai dialogar com o seu texto. O seu texto está ali e você precisa ser coerente com relação a ele. Então, eu estou sendo coerente com relação ao texto? Eu falei que tem problemas, né, de questão de cor, de raça. E questão também de sexo, masculino e feminino. Né? Então, a gente tem que fazer uma campanha nacional de conscientização e estimular famílias a adotarem por meio de programas de incentivo financeiro. Né? É o que eu acho. Eu acho que um incentivo financeiro seria bom, pois seria mais barato ter uma ajuda de custo, né? Dar uma ajuda de custo para uma família acolhedora, do que manter a criança em abrigos ou instituições do gênero. Não é mais barato? Uma criança custa muito caro no abrigo. Só que na família ela vai custar menos, certo? Quantos profissionais você não tem que ter dentro de um abrigo para dar conta de crianças, né, adolescentes? E também manter o apoio técnico de profissionais como psicólogos, assistentes sociais e outros. Essas medidas poderiam ajudar as crianças e adolescentes a encontrarem uma família. Não dá para discorrer demais, o texto pede para você fazer no máximo 30 linhas, então a gente tem que parar por aqui. Só tem que a gente seguir a proposta nossa, né? A gente tem que... Eu fiz uma proposta e eu tenho que cumprir a minha palavra, né? Então, na minha introdução, eu falei que eu ia falar sobre a adoção no Brasil, bem como sobre os tabus. Então, nesse primeiro parágrafo eu falei sobre esses tabus, no caso de crianças negras que têm mais dificuldade, de meninos que têm mais dificuldades, de famílias que hoje são diferentes, né? E falei também dos problemas psicológicos que muitas crianças e adolescentes têm no processo, né? Nesse processo de adoção. E depois na vivência com a família e com a sociedade, porque muitas vezes ela se sente diminuída, como falava aquele texto, o texto 4, certo? E aqui, gente, agora pra gente... E como é que faz a conclusão? Conclusão, você vai fazer um apanhado dos seus 2 parágrafos, certo? E dar mais alguma opinião ali, falar alguma coisa, alguma curiosidade, alguma coisa assim, geralmente a gente faz na conclusão, né? Alguma coisa que você percebeu enquanto você estava fazendo a sua pesquisa e tal. Aqui no caso, enquanto a gente estava fazendo nossos argumentos, embora a adoção no Brasil seja um problema
por conta de questões filosóficas, raciais, étnicas e de gênero, existem muitas famílias para adotar, ou, perdão, existem mais famílias para adotar do que crianças para serem adotadas. Esse fato nos mostra que existe uma grande possibilidade dessa questão ser resolvida. Basta que o poder público tenha vontade e disposição para criar alternativas e leis que realmente sirvam de amparo a essas crianças e adolescentes. Então, eu constatei, né, no meu texto que existe mais mais casais para adotarem, mais famílias para adotarem do que crianças a serem adotadas. Então, não seria fácil resolver esse problema logo, já que tem, né, mais casais para adotar do que crianças para serem adotadas? Então, essa é a nossa constatação. Vou só dar mais uma olhada aqui no texto 2, principalmente aqui, se a gente só conferir esse número, né? Isso mesmo, ó. Tem muito mais crianças, muito mais pretendentes do que crianças a serem adotadas, certo? Então, gente, isso aqui não é uma coisa fácil de se fazer, entendeu? E lembrando que eu fiz aqui o parágrafo, esse tipo de parágrafo aqui é o parágrafo que chama de americano, né? Mas vamos fazer o nosso parágrafo normal, né? Eu vou aqui primeiramente tirar aqui só para vocês lembrar como vocês vão fazer aí. Como vocês vão fazer. Aqui também nós vamos fazer um parágrafo aqui. Porque lá no texto você vai ficar assim, né? Você vai fazer o recuo aqui no seu parágrafo. Não é pular uma linha, né? Porque tem poucas linhas já. Então vai ficar nesse esquema aqui, né? Nesse esquema. Aí nós vamos fazer aqui, por exemplo, nosso título, né? Os desafios da adoção no Brasil. Pronto, fizemos nosso título aqui. Se quiser colocar ele centralizado, lá no dia não tem problema também. Centralizado geralmente é interessante. Se você quiser fazer um destaque embaixo, né? Isso aí não vai... Uma questão apenas de estética, né? Desafio da adoção no Brasil. Certo? Galera, podem fazer perguntas aí nos comentários, se você gostou do texto, se você acha que faltou alguma coisa. Eu não estou falando aqui, não vou falar de gramática, eu não vou falar aqui de sintaxe, porque o foco aqui mesmo é a estrutura textual, que eu falei, se você acertar na estrutura, se você fizer os 4 parágrafos, se você lembrar de fazer uma introdução seguindo esses parâmetros, apresentar uma contextualização, o seu tema, apresentar a sua tese, que seria como eu vou resolver o problema que está exposto, né? Eu tenho certeza que você vai tirar uma boa nota, acima de 5, acima de 6, para você conseguir a sua certificação, certo? Porque, gente, levaria mais de um ano, com certeza, para a gente fazer um curso completo de redação, para a gente lembrar, desde lá das primeiras lições de sintaxe, para a gente lembrar também da sintaxe, não da sintaxe, mas da sintaxe da frase ao texto, né? E a tipologia textual no seu... em todos os seus aspectos, né? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E mais uma vez, gente, deixa o like e se inscreve. Compartilhe com seus amigos que vão fazer essa prova, porque eu tenho certeza que esse tipo de texto ajudam bastante. Tem mais textos por aí também, são textos bacanas, só que você ouve um professor, depois você vê outro, cada um tem uma abordagem diferente. Eu tenho certeza que eu tenho a minha contribuição, tem pessoas que também dão contribuições excelentes também, ok? Eu sou novo ainda aí no YouTube com relação a esse tipo de conteúdo e eu gostaria que vocês dessem essa ajuda para a gente. Tudo de bom para vocês, uma boa prova, podem fazer perguntas, um abraço.